Nesse vídeo vou estar demonstrando a você como a gente pode fazer uma comunicação RS485 com o sensor de temperatura e umidade e condutividade do solo, que é o THC-S, ok? Para quem não sabe, o RS485 ele é uma modulação de comunicação serial que trabalha com tensão diferencial. Então, diferentemente do RS232, que é o famoso aí utilizado em microcontroladores para comunicação serial, ele não trabalha da mesma forma que o RS485, né? Os dois são diferentes, certo? O RS232, a gente tem o bit 1 como positivo e o bit 0 a gente tem como GND, certo? Então, esse tipo de comunicação, que não é diferencial, ele é mais suscetível a ruído. Então, se um ruído entra, ele pode bagunçar essa comunicação e deixar interpretável os pacotes, ok? Porém, no RS485, a gente tem A e B que, se a gente fosse fazer analogia com RS232, que é serial, seria o TX-RX. Porém, a gente não tem TX-RX no RS485. A e B é o mesmo TX e é o mesmo RX, ok? Então, esses dois barramentos trabalham em conjunto para se comunicar tanto para transmitir como para receber, certo? E a tensão de A é oposta à tensão de B. E isso que causa a característica de tensão diferencial. Essa tensão diferencial possibilita que uma entrada de ruído, independente de qual ruído que seja, ele vai ser igual para ambos os lados. Então, isso também em condições como posso dizer, de configuração de cabo, né, de comunicação adequada, enfim, que no caso utiliza par trançado. O par trançado coloca essa característica de que o ruído ele vai ser igual para os dois lados, certo? E o que acontece quando um lado é positivo e o outro lado é negativo, mas são proporcionalmente iguais? Eles se anulam, ok? Então aqui a gente pode ver o sinal com ruído, você vê que é o mesmo ruído tanto em cima quanto embaixo, porém a saída ela é limpa. Por que a saída é limpa? Porque a tensão ela é oposta para os dois lados, então ele consegue fazer a comunicação com a alta imunidade a ruído, ok? E ele é bastante utilizado em setores que são mais críticos, né? E tem mais probabilidade de ter interferências como indústria, ok? Então aqui no datasheet, né, do THC a gente tem primeiramente os parâmetros de leitura, né, temperatura, umidade e condutividade, certo? Quais são as faixas de atuação, tempo de resposta, a variação, enfim, tudo isso. E aqui a gente tem a dimensão dele, aqui também tem a tensão, tá? Tem vários modelos, então tem modelos aqui que aceita 5 a 30 volts, 10 a 20 e 24 volts estáveis, tá? 24 volts aqui ele não tem uma faixa como posso dizer, uma faixa de tolerância muito alta, né? No caso do meu aqui, ele vai de 5 a 30 volts. Então, nossa, qualquer tensão aqui que aplicar nele, praticamente ele já funciona. Beleza? Aqui é a dimensão dele, aqui como é que ele é. Ele tem 3 eletrodos, tá? Então aqui, quais são os pinos? Então, positivo e negativo. E aqui o A e o B, que é aquele... que são esses pinos aqui, tá? Então, aqui como a gente pode aplicar ele. E aqui a gente tem a tabela do Modbus. O Modbus ele é um protocolo que utiliza a modulação RS485, tá? Nesse caso aqui, ele tem os parâmetros de fábrica com um baud rate de 4.800. No caso aqui, tá? A gente precisa entender uma coisa. O RS485 utiliza uma modulação diferente para se comunicar à distância, tá? Mas ele tem um tratamento ali, um momento em que ele utiliza o RS232. Então,
para a gente se comunicar com com o conversor, né, que vai fazer essa comunicação RS485, geralmente é um RS232, entendeu? Isso que é interessante e que inclusive é o que eu estou utilizando aqui, né? Ele é um conversor RS232 para RS485. Então, em um lado você tem algo que é mais suscetível à interferência, porém ele já está em um local ali que ele é menos suscetível à interferência no sentido de que ele está ao lado do microcontrolador, em uma caixa, isolado, enfim, protegido, certo? É diferente de um cabeamento que passa por vários dispositivos, vários equipamentos que podem gerar inúmeras interferências no sinal, tá? Então, a gente tem essa estrutura, um RS232 que se comunica com um chip, e esse chip faz a conversão lá para o RS485, tá? Então aqui a gente tem bastante parâmetros para o Modbus, só que a gente não vai utilizar o Modbus aqui, a gente vai utilizar apenas o RS485 para se comunicar diretamente, tá? Então aqui para a gente consultar no módulo, a gente vai enviar esses bytes aqui, então a gente consegue colocar esse array, esses bytes dentro de um array, e enviar eles em cascata e em seguida a gente vai receber esses valores, tá? Então logo de cara aqui a gente já consegue perceber que a umidade a gente vai estar utilizando a variável o int 16, porque a gente tem 2 bytes, né? Então 8 bits com 8 bits vai dar 16, né? Aqui da mesma forma e aqui da mesma forma. Temperatura e umidade são ponto flutuante, e condutividade é uma variável inteira. Então aqui a gente tem aqui alguns exemplos, e esses exemplos aqui te vira nos 30, tá? Então a umidade é bem tranquila para a gente conseguir, muito tranquilo mesmo, e a temperatura ela já é o mais chata aqui de todas, tá? Porque ele não fala exatamente qual é o valor que a gente vai considerar como negativo aqui, né? Como é que a gente vai interpretar aqui desses 2 bytes qual vai ser o negativo? Pelo que eu conheço, tá? O valor negativo ele vai estar aqui no primeiro byte, né? Nesse primeiro byte aqui. Então, esse primeiro byte, o valor negativo ele vai estar no último bit, à esquerda, tá? Então, a gente pode considerar isso e pegar todo o restante, tá? Fazer, né, isso aqui e dividir por 10, tá? E inverter o sinal porque ele vai estar inicialmente vai estar com valor positivo, né? Enfim. Mas eu vou explicar aqui agora como é que a gente vai fazer isso. Umidade é a mesma coisa, a gente vai pegar aqui, vai unir os dois bytes, né? E vai dividir por 10. Pronto. Agora vamos aqui para a mágica. Deixa eu jogar isso aqui para a esquerda, direita no caso. Enfim, aqui a gente tem o RE e o DE, tá? Esses pinos aqui, eles basicamente vão servir para indicar para o módulo, né, o conversor aqui, qual é o momento de leitura e qual é o momento de escrita, né? A gente define assim, não é, como eu te falei, não é um TX e um RX que vão trabalhar de forma isolada, né? Um para receber, outro para transmitir. Não, é um barramento A e B que trabalham tanto para transmitir como para receber. Então, para você selecionar se ele vai escrever ou se ele vai escutar, é através do pino RE e DE, ok? Nessa aplicação, a gente pode colocar uma única GPIO para acionar os dois e fazer um jump do RE e do DE, certo? E a gente vai estar utilizando aqui a serial com baud rate de 4.800. Então aqui eu estou utilizando o ESP32 e o TX está no pino DE. DE? Acho que é o DI. É o DI. É o DI, na verdade, tá? Então o TX está no DI e o RI está no RX. Ok? Então, inicializou aqui e tal, nada demais. Agora, aqui que está a comunicação.
O DE e o RE, ele vai para alto para a gente indicar que a gente vai transmitir. Então a gente pega esse array aqui e vai escrevendo ele até o fim, tá? Aí dá limpa aqui a serial e a gente indica que agora que a gente vai escutar. Aguarda para a gente escutar, certo? E aí a gente vai aqui lendo a serial caso ele retorne alguma coisa. Então eu coloquei aqui para a gente ter um feedback, que é esse feedback aqui. Esse feedback aqui, tá? Aqui, como ele está em hexa, aqui a gente tem um zero aqui na frente, né, à esquerda, porém ele está exibindo dessa forma aqui. Mas, enfim, não é nada demais também não. Então aqui a gente tem o alimento aqui no buffer, que a gente criou aqui também em cima. Esse buffer a gente vai utilizar ele para fazer o tratamento adequado e conseguir lá os valores de temperatura, umidade e condutividade. Agora a gente tem a parte mais legal aqui, que é o tratamento de bitwise, né? A gente vai tratar bit a bit aqui, ok? Então a gente vai criar outra variável aqui de buffer, que no caso vai ser uma variável que a gente vai utilizar para converter para ponto flutuante, ok? Então aqui a primeira a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o primeiro byte no caso aqui da umidade, e vai deslocar 8 bits à esquerda. Então, o que é que a gente está fazendo, né? Ele está aqui, vamos botar aqui 0x 00, eu vou simular como FF, tá? A gente está aqui, aí a gente vai jogar ele 8 bits. Aí ele vai ficar 0x FF 00. Ok? É isso que a gente vai fazer. A gente pode pegar e só unir os dois aqui, botar esse e unir com esse, não vai dar certo. Depois eu vou estar explicando porque não vai dar certo, tá? E aqui a gente tem que usar essa máscara. A gente tem que usar essa máscara para falar o seguinte: olha, eu só aceito se ele estiver nessa posição. Eu só aceito se ele estiver nessa posição. A máscara, no caso aqui de 8 bits, 8 bits no caso, né? FF 0x FF é igual a 1, certo? Então a gente tem aqui 8 bits. Então, se aqui for um 0, ele vai passar, certo? Mas o que tiver pro lado de cá, ele não passa. Se aqui tiver, por exemplo, aqui no outro canto aqui, que seria equivalente a isso aqui, se ele tiver, por exemplo, 0, 0, ele não vai passar, tá? Ele vai ignorar isso aqui. Então a máscara vai servir para isso. Ele vai ignorar isso e só vai aceitar o que tiver desse bit a esse bit, tá? Então é isso que vai fazer aqui. E a gente tem que fazer uma conversão uma conversão de caching aqui para 16 bits, porque não tem como a gente deslocar 8 bits dentro de 8 bits, né? Como é que a gente vai deslocar FF à esquerda, né? Deslocar 8 à esquerda, um valor de 8 bits não vai dar certo. Então você tem que fazer um cache aqui para ele transformar isso aqui tudo em 16 bits. Então ele vai ficar dessa forma, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou unir. A união, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar, por exemplo, aqui 0x FF, que é o que estava antes, e eu vou adicionar aqui, vamos supor, um FE, tá? Um FE. Pronto, adicionei FE. Aí completou a variável buffer, certo? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa variável buffer aqui e vou converter ela para float. Eu vou forçar ela a uma conversão para float. Então ela vai pegar isso aqui e vai adicionar um ponto flutuante, basicamente, certo? E aí eu vou dividir por 10, pronto, acabou. Tem umidade. É isso. E acabou esse ponto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a temperatura.
Ah, tá, beleza, tudo tranquilo aqui. Agora chegou essa parte aqui que é chatinha. Essa parte aqui a gente tem que testar, na verdade. Tá, eu tive que testar para comprovar realmente se era isso ou não. Então, lembra aqui que eu falei que esse... Cadê? Esse valor aqui... Cadê? Sumiu. Aqui, ó. Esse valor aqui, negativo, né? Eu estou considerando que ele é o último bit à esquerda. Beleza? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar o buff, certo? E vou ver se a máscara, né? Eu vou usar uma máscara aqui de 1 bit. Então, eu vou pegar o último bit à esquerda, certo? Então, se esse valor retornar verdadeiro, ou seja, se o último bit à esquerda for 1, então vai ser verdadeiro. Aqui é uma condicional, tá? Aqui o equivalente a um if else. Então aqui é como se fosse o if, né? Perguntando aqui ó, se caso seja verdadeiro, e aqui caso seja falso. Então, eu tô pegando aqui, é verdadeiro? Pô, é verdadeiro, beleza. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o que seria equivalente ao máximo de 16 bits, menos 1, certo? E vou dividir por 10, porque aqui eu já dividi por 10, né? Então, para deixar teste a teste, eu tenho que dividir por 10. Aí, eu vou subtrair essa resultante. Aí, ele vai ficar um valor tipo 10, certo? Só que eu sei que ele já é 1 aqui. Então, está falando que ele é negativo. Então, eu tenho que multiplicar esse 10 aqui, né? Esse valor que deu, essa diferença. Então, vamos supor aqui. Ah, esse daqui é esse valor, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó. Eu vou deixar sem ponto flutuante para a gente facilitar a nossa vida aqui. Aí tem esse valor. Aí tem outro valor aqui, só que ele é 4. Então, a diferença deles dois aqui é 10, certo? A diferença dele é 10. Vou botar aqui. A diferença deles, né? Vou botar um negativo aqui na frente só pra gente... A diferença deles dois aqui... Eita, baguncei tudo. É igual a 10, certo? Só que é um valor positivo. Mas aqui eu já sei que ele é um valor negativo. Ele já passou, né, nessa máscara. Então, eu vou pegar e multiplicar por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, ele fica menos 10. Pronto. Ele fica menos 10. Aí eu já sei que ele vai dar um valor negativo. Ah, mas por que ele tem que fazer isso? Porque o que acontece? Aqui eu estou trabalhando com valores não assinados, né? Que são unsigned. Aqui no caso é o int 16. O U, ele está falando que é não assinado. Se eu quiser deixar ele assinado, é int 16t, tá? Mas eu prefiro trabalhar com o int. E aí aqui eu estou falando o seguinte, caso seja falso, né? Se ele for um valor positivo, ele mantém o valor que ele está. Beleza? E aqui, na condutividade, é basicamente o mesmo processo, só que não vai ter divisão para se tornar um ponto flutuante. E aí aqui eu estou exibindo. Então, eu vou fazer um teste aqui agora, mas antes de fazer um teste, eu quero demonstrar a você porque a gente tem que fazer dessa forma. Se a gente pegar aqui e fazer união aqui, será que vai funcionar? Só vou unir os 2 bytes aqui, será que vai funcionar? Não vai funcionar. Tá? Eu estou até com o código já carregado aqui, você vai ver que ele não vai funcionar. Vou botar aqui a sonda na água. Olha lá, esse é o valor máximo. Pô, ele está dentro da água, era para dar 100%, correto? Mas não está dando 100% porque o tratamento dos bits, né, dos bytes aqui não está correto, ok? Então eu vou fazer o upload agora do valor correto. Vocês vão ver que ele vai funcionar agora perfeitamente. Então é basicamente dessa forma. Aqui, infelizmente, eu não vou ter como testar o ponto flutuante com o valor negativo, porque eu tenho que levar tudo para a geladeira e fazer o teste. Aí não vou conseguir gravar o vídeo. Mas eu já fiz esse teste, já comprovei, funciona. Se tiver alguma coisa errada, vocês me falam, mas até então tá tudo certo, ok? Tá tudo certo. Então, vou esperar aqui agora só compilar o código. Esperar aqui.
E aí vocês vão ver que ele fica funcionando perfeitamente desse jeito aqui. Pronto, já está finalizando aí o upload. Tá, deu um reset aqui, beleza. Agora eu vou colocar aquele na água novamente. Olha lá que belezinha, olha que coisa bonita, rapaz. Que coisa bonita. Então, tá aí, funcionando perfeitamente. Eu vou colocar aqui agora a minha mão. Não, vou colocar minha mão não, vou colocar o soprador térmico aqui, da estação de solda, pra gente ver o bicho esquentar aqui, quase que pipocar. Bora ver? Eu tô colocando na sonda, tá? Pelo amor de Deus, não coloca no plástico não. Não faz esse teste no plástico não, que o plástico vai derreter. Ele é resinado, tá? Pra proteger contra a água e tudo mais. Mas de qualquer forma, né, é bom a gente evitar. Olha lá. 57. Que coisa bonita, viu? Olha lá. 59. Difícil segurar aqui para não me queimar. 61. Pronto, já tá bom já, né? Não vou botar chegar a 80 não. Que é isso não. Já tirei aqui já. Vou focar um negócio. Rapaz, acho que eu pipoquei ele, viu? Que ele esquentou demais e parou. Deixa eu dar um reset aqui agora pra ver. Não tinha feito esse teste assim tão quente não. Eita. Agora foi que deu. É, rapaz, acho que é isso. A gente já viu que ele não aceita 80 graus. Positivo, pelo menos. Dá outro reset aqui. É, rapaz. Enfim, eu vou terminar por aqui então. Não sei se ele aguentou, mas de qualquer forma aqui o código tá correto, a comunicação funcionou. Ele chegou aqui quase no limite dele, mas não sei se eu ultrapassei o limite dele também. Mas enfim, funcionou, pelo menos.